Olá, queridos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do nosso canal de Humanas. Eu sou a professora Thaís de Geografia e vou trabalhar com vocês todo esse olhar sobre um divórcio muito famoso que até hoje muita gente não consegue entender, que é o chamado Brexit. Desde quando eu comecei a trabalhar com atualidades, em sala ali com os meus alunos, eu falo sobre o Brexit em atualidades. Então, desde 2015, a gente já debate sobre esse processo, Mais de 5 anos para esse divórcio realmente sair, primeiro de um pensamento, depois para a prática, tá? Aproveito e quero já falar para você que antes de você começar a assistir esse vídeo, se inscreve no nosso canal, tá? Aquelas, Ativa o sininho que deve estar em algum lugar por aí, porque é muito importante pra gente que você também, além de ver o vídeo, que você se inscreva. Isso nos ajuda ali a alcançar mais alunos, tá? E também quero agradecer, que nós alcançamos com o nosso último vídeo 1000 inscritos, que é uma vitória muito grande. A gente fica super feliz de, nesse momento muito louco que a gente está vivendo, poder contribuir para você entender um pouquinho mais de assuntos tão importantes como esse, Toda vez que alguém me fala sobre o Brexit, a gente fica igualzinho aquele meme da Nazaré, tentando calcular, tentando entender, saiu ou não saiu, e aí era uma primeira-ministra que era Theresa May, depois virou o Boris Johnson, que confusão, mas também a galera se confunde porque nem sabe o que é Reino Unido, quem que tá saindo, gente? É a Inglaterra? É um grupo de países? Então essa aula é exatamente para isso. Então vamos lá, vou mudar aqui para você enxergar uma outra tela e conseguir entender essa história de uma vez por todas. Para entender então esse divórcio, tão complicado, nada melhor do que uma linha do tempo. Eu falo sempre para os meus alunos e repito aqui para vocês, através do nosso canal aqui do YouTube. É muito importante a organização do conteúdo para que você possa compreendê-lo. É por isso, então, que eu fiz para vocês uma linha do tempo. Vem comigo. O nosso primeiro ponto do debate é entender o que é o Reino Unido e como funciona a política, desse grupo de países e por que é tão importante para a economia mundo atual. Depois a gente começa a nossa conversa aqui, em 1944. Você vai passar comigo por toda a história da União Europeia, partindo do Benelux, do SECA, do Mercado Comum Europeu, para chegar no Tratado de Maastricht, a criação da União Europeia. Criou a União Europeia, beleza, e começa em 2010 um debate importante sobre a possível saída do Reino Unido da União Europeia, através de uma figura conhecida como David Cameron. Depois disso, nós andamos por todo o processo, já pensando no Brexit, da maneira que você conhece hoje, até chegar aqui, em 2020, quando nós temos a conclusão desse processo. Fiz essa linha do tempo para que você possa entender o fato comigo e depois voltar para essa linha do tempo, de maneira que você não se perca em toda essa contextualização que nós estamos fazendo para você. Você deve estar pensando, nossa Thaís, eu esperava um vídeo que começasse em 2016, mas não, você está aqui no nosso canal de Humanas, que é um canal que vai visar um debate muito completo, com uma cara interdisciplinar, porque para me ajudar nesse debate todo, eu vou precisar de uma ajuda da história, muito bem colocada ali, para poder trazer essa base conceitual para mim. Mas antes da gente partir, para esse olhar histórico do processo da saída do Reino Unido da União Europeia, você precisa primeiro entender comigo o que é o Reino Unido. Porque tem muito aluno que confunde. Quem quer sair da União Europeia? A Inglaterra? Está lá escrevendo um texto, uma questão de segunda fase, não sabe se usa Inglaterra, não sabe se usa a Grã-Bretanha, não sabe o que vai ser mais interessante ali, se vai ser mais bonito usar um termo ou outro e acaba se confundindo. Vamos lá para você entender. A nossa aula de hoje é sobre o Reino Unido. E o que é o Reino Unido? O Reino Unido, então, é um conjunto de países, uma associação política e automaticamente acaba sendo também uma associação econômica. É muito legal você entender que Reino Unido é diferente de Grã-Bretanha, que é diferente de Inglaterra, que é diferente de Irlanda. Nós temos que pensar todo esse contexto e eu vou apresentar para você. Dá uma olhadinha aí do lado. Vamos ver se eu consigo dar um pouquinho de zoom aqui, porque a gente tem que ir nos acostumando a essa tecnologia. Olha que legal. O nome oficial do Reino Unido é o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Portanto, nós já temos ali 2 nomes para você tomar cuidado e não se confundir. Quais são os países que formam o Reino Unido? Inglaterra, Escócia,
País de Gales e Irlanda do Norte. Mas para você não ficar fazendo confusão, nada melhor do que um mapa, e eu vou mostrar esse mapa agora na tela para você. Acompanha aí. O primeiro destaque que você está vendo é o próprio país da Inglaterra. Perceba que a Inglaterra está sobre uma área geográfica, né, que é uma ilha. Vamos lá? Lembra da geografia? O que é ilha? Ilha é um corpo cercado de água por todos os lados. E qual é o nome dessa ilha? Vai para a próxima imagem. Essa ilha se chama Grã-Bretanha. Mas na Grã-Bretanha eu não tenho só a Inglaterra, que é o país mais conhecido por todos vocês. Eu tenho também a Escócia, lembra do monstro do Lago Ness? E tenho também País de Gales. Então, na ilha, né, nesse sítio geográfico, nesse ponto geográfico, eu tenho 3 países. Thaís, então eu posso falar que o Reino Unido é a Grã-Bretanha? Não, porque olha a próxima imagem. Quem compõe o Reino Unido? Escócia, Inglaterra e País de Gales. Todos sob, né, ali a Grã-Bretanha. Agora, né, sobre a Grã-Bretanha, na verdade, eu não posso falar que o Reino Unido é a Grã-Bretanha porque eu tenho a Irlanda do Norte que está sobre uma outra ilha, que é a Irlanda. Irlanda, existe o país, né, República da Irlanda, que é um país independente, e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. Mas essa treta é conversa para uma outra aula, que com certeza, se você deixar um comentário aqui embaixo, falar, Thaís, faz uma aula de Irlanda para que a gente possa entender, a gente pode produzir esse conteúdo para vocês com toda certeza, tá? Mas calma, se agarra aí nesse primeiro momento que é entender quem compõe o Reino Unido. Bom, vamos lá. Como funciona então a política do Reino Unido, né? Porque você já deve ter ouvido falar, na época das notícias do Brexit, uma história de a Câmara dos Comuns, a Câmara dos Lords, o Parlamento, mas daí tem rainha, né? Porque toda vez que a gente pensa essa coisa de reis, rainhas, não é uma coisa tão comum, né? E aí já vem aquela coisa, o que, Diário da Princesa, a Mia de Genóvia na sua cabeça, nada disso. Nós temos que tentar entender um pouco dessa política do Reino Unido e como, apesar de ainda ser uma monarquia, ela também tem uma adaptação para esse conceito, né, de democracia mais moderno. Então vamos lá, ó. Num primeiro momento, olhando para a política do Reino Unido, ele é uma democracia parlamentar, tá? Porque a população vai lá e vai eleger figuras que vão eleger o primeiro-ministro. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma monarquia constitucional, porque ela tem uma figura muito importante ali, que é a Elizabeth II, que a gente vai chamar aqui na aula de Betinha. Então, para concluir, é uma democracia parlamentar ou uma monarquia constitucional? Os dois. Então, nós vamos dizer que é uma monarquia parlamentar. Por que é uma monarquia? Porque o chefe de Estado é a Rainha Elizabeth, tudo bem? Mas o chefe de governo é o primeiro-ministro. Hoje, atualmente, o primeiro-ministro é o Boris Johnson, que você deve ter visto nas últimas notícias, né? Que apareceu ali em todas as mídias falando que ele teve Covid-19 nesses últimos dias, né? Ele ficou internado, foi para UTI. Então, o Boris Johnson é o primeiro-ministro, tá? Calma que você deve estar confuso. Então, quem manda? Vamos lá. A Rainha Elizabeth, que é a chefe de Estado, ela tem poderes limitados e ela é politicamente imparcial. Como assim? Ela é uma figura muito mais cerimonial. Quem manda mesmo no país no sentido de decidir leis e que sim, leva isso para a Rainha Elizabeth só numa questão ali mais formal é o primeiro-ministro ou a primeira-ministra, como foi o caso da Margaret Thatcher e como foi o caso da Theresa May nesses últimos anos. Você já vai começar a ficar acostumado com esses nomes, não se preocupa, tá? Então vamos falar do parlamento, que é importante você entender como ele funciona. Você já viu o mapa aí, vamos falar um pouquinho do parlamento. Ó, acompanha comigo aqui da tela do meu lado. O parlamento ele é dividido em dois, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, tá? A Câmara dos Comuns ela é formada por 650 parlamentares. E quem elege esses parlamentares? A população dos 4 países por distrito, tá? É algo bem parecido com a nossa relação da Câmara dos Deputados, que você tem, né, a quantidade de deputados para cada estado de acordo com a sua população. Isso também acontece no Reino Unido, trouxe esse dado para você.
A Inglaterra, como é o país mais populoso, vai apresentar 533 distritos. Depois a Escócia com 59, País de Gales com 40 e a Irlanda do Norte com 18, tá? Então vamos lá, cada pessoa vai poder votar em um candidato do seu distrito para que ele represente essa pessoa na chamada Câmara dos Comuns. Na Câmara do quê? Na Câmara do Povão, né? Na Câmara do Povo. Aí você pensa, então tem o povo ali. Tem o povo comum, mas tem umas figuras bem interessantes que um outro dia eu conto isso pra você, tá? Então vamos lá. Você, então, população, não escolhe o primeiro-ministro, você escolhe o seu representante parlamentar na Câmara dos Comuns. São 650 assentos. A grande questão importante aqui para a gente debater é que, de acordo com esses assentos, né, que são tomados pelos diferentes partidos do Reino Unido, o Reino Unido tem registrado mais de 490 partidos políticos, porém são 2 partidos importantes que ganham destaque: o Partido Conservador e o Partido Trabalhista. O Partido Conservador seria um partido mais ali de centro-direita e o Partido Trabalhista de centro-esquerda. Então a população acaba direcionando seus votos principalmente para esses 2 partidos. Tipo Estados Unidos, sabe? Que você tem mais partidos, mas todo mundo sempre escuta falar de 2 partidos, né? Os republicanos e os democratas, tá? Aqui são os conservadores e os trabalhistas. Então, quando essa galera ganha cadeiras, né, na Câmara dos Comuns, esses candidatos é que vão escolher, né? Esses, no caso, os parlamentares, quase que uma figura de deputado, que vão escolher o primeiro-ministro. Então, a luta de cada partido é: eu tenho que eleger muitos parlamentares para que eu tenha a possibilidade de manter, então, o primeiro-ministro. Deu para você entender? Depois nós temos também a chamada Câmara dos Lordes, ou a chamada Câmara Alta, né? Onde você tem ali figuras bem importantes que não decidem leis de forma direta, mas que elas fazem apenas ali uma revisão das leis. Quem está na Câmara dos Lordes? Pode ser ali uma pessoa que ocupa essa posição por hierarquia, né, por uma questão ali herdada, né, uma hierarquia de poder que já existiu, então é um poder hereditário que ela acaba ali permanecendo nesse poder, mas também você tem nomeação direta da Betinha, então se a Betinha nomear algum lorde, ele pode fazer parte ali da Câmara Alta. Não vou falar dela aqui porque o que é importante pra gente é debater sobre a Câmara dos Comuns. Deu pra você entender? Loucura, né? A gente precisa entender a relação de poder. Bom, agora falando da nossa linha do tempo em si, você viu de onde eu saí? Saí de 1944 e a criação de um grupo muito importante chamado Benelux. Nós estamos agora num debate para você entender como nasce a União Europeia. A União Europeia ela vai passar por estágios antes de chamar União Europeia. E um desses estágios é o Benelux. 1944, um ano antes de terminar ali a Segunda Guerra Mundial, 3 países vão se unir com a intenção de facilitar o comércio, né? Num cenário ali ainda finzinho de guerra, eles sabiam que isso seria muito necessário. Estou falando, Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Você deve pensar, Holanda, Netherlands, tá? Por isso, então, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. O foco desses países era se unir para estabelecer vantagens fiscais. Galera, o que é um bloco econômico? Um bloco econômico é quando os países se unem com a intenção de facilitar a economia. Bloco econômico da maneira moderna como a gente debate, né, principalmente a partir dos anos 90, com a globalização, em que você vai ter ali essa necessidade dos países criarem integração. Mas o Benelux, nesse sentido, é um dos pioneiros desse agrupamento de países com interesse de crescimento econômico. E, gente, não é que deu certo? Deu tão certo que outros países vão falar que interessante, também gostaria de entrar. Vamos para o nosso próximo estágio? 1951, surge o SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Através da assinatura do Tratado de Paris, surge então o que nós chamamos de Europa dos 6. Não mais 3 países, mas sim 6 países vão se unir com a intenção de criar ali um avanço econômico, né? Conseguir o quê? Competir com outros países que também começavam a já alavancar, né? Essa ideia do carvão, do aço, nos traz à memória fatores da primeira revolução industrial, voltar para aquela indústria tradicional europeia. Quem entrou no grupinho? Já tinham então os 3 do Benelux, que foram ali os grandes inspiradores desse processo, mas entrou também
Alemanha Ocidental, muito importante você colocar isso na prova, Alemanha Ocidental, porque nós já estávamos pensando no cenário da Guerra Fria. Entrou também França e Itália. Temos então a chamada Europa dos Seis. De novo, menino, não é que deu certo? Não é que o bloco fez sucesso? Então outros países quiseram entrar. Mas com outros países adentrando, é necessário fazer o quê? Uma regulamentação, né? Olha onde nós estamos aqui na nossa linha do tempo, ó. Saímos aqui de 1944, Benelux, 1951, SECA, estamos em 57 para falar do quê? Do MCE, do Mercado Comum Europeu, ou se você quiser, Comunidade Econômica Europeia. Passando ali para você enxergar. O que é o MCE? Através do Tratado de Roma, lembra que o SECA foi Tratado de Paris, nós temos então uma padronização. O MCE, ou a CEE, como ela é mais conhecida, ela nasce de uma necessidade de aumentar as regulamentações, organizar melhor esse grupo, né, que estava vivenciando um crescimento econômico. Nós estamos aí em plena Guerra Fria e era necessário que a Europa se colocasse nesse tabuleiro geopolítico, né, não na questão bipolar ideológica, porque ela representava os interesses capitalistas, mas sim numa disputa econômica. Então era muito interessante se eu conseguisse o quê? Aumentar a competitividade da Europa. Foi assim então que nasce a CEE. No final da Comunidade Econômica Europeia já não era mais Europa dos Seis, que até hoje são os países, né, de destaque da economia europeia. Agora nós estamos falando da chamada Europa dos 12. Criado então esse mercado comum europeu e agora a chamada Europa dos 12, nós temos então essa necessidade que eu acabei de citar de maior regulamentação. Nasce um espaço muito importante que é necessário falar sobre ele porque ninguém nunca te ensina. Acabou esse desespero, vem comigo. Vamos entender sobre o chamado espaço Schengen. O que seria esse espaço Schengen? Bom, é um espaço de livre circulação de pessoas, né? Aquela ideia do cidadão europeu. E quando ele nasce? Vamos para o zoom didático aqui, vou ficar de ladinho para que você possa acompanhar comigo. Bom, em 1985 nasce então o primeiro tratado desse espaço de livre circulação. A região de Schengen é uma região na tríplice fronteira entre, dá uma olhadinha comigo, Alemanha, França e Luxemburgo, e esses países, né, se tornaram signatários desse primeiro acordo. Eram países da Comunidade Europeia, do Mercado Comum Europeu, nós estamos falando de França, Alemanha e os países do Benelux, que já tinham uma livre circulação, mas eles quiseram firmar esse compromisso de uma fronteira livre, tá? Em 1987, nós temos a assinatura do chamado Acordo de Amsterdã e com ele esse espaço integrando a União Europeia. Eu sei que eu ainda não te contei sobre o nascimento da União Europeia, mas já é importante te contar que esse espaço vai integrar a União Europeia. Não significa que todos os países da União Europeia são obrigados a ser signatários dessa lei, né? Lei não, mas na verdade desse espaço como sugestão, tá bom? A ideia desse espaço, né, nem todos os países aceitaram, entre ele o Reino Unido não faz parte, é criar uma zona de segurança e de livre circulação de pessoas. A ideia de que se você tem pessoas circulando livremente, você tem mão de obra circulando livremente. E a integração econômica é muito maior, né? O estágio de mercado comum, ele pede exatamente isso, essa livre circulação. Em 2007, nós temos o Tratado de Lisboa, que modificou algumas regras desse espaço, e hoje esse espaço de livre circulação tem 26 países. Lembrando que a União Europeia, até a saída do Reino Unido, tinha 28 membros, tá? Esses 26 países não são todos da União Europeia. Vou puxar aqui os slides para você ler comigo, vem cá. Hoje nós temos 26 países, então 22 da União Europeia, incluindo outros países, né, como Liechtenstein, Islândia, Noruega, Suíça, além de mini-estados como Mônaco, San Marino e Vaticano. Os países da União Europeia que não fazem parte, você pode ler na tela comigo, a Irlanda, o Reino Unido, a Bulgária, Chipre, Croácia e Romênia. O que significa esse espaço? Se você é cidadão da União Europeia, você tem livre circulação por todos os países da União Europeia. A questão é que esse espaço, ele não exige o quê? Uma fiscalização de fronteira, tá? Então, se você está em Portugal,
né, e quer ir para a Espanha, uma vez que você já está em Portugal, você vai para a Espanha de forma direta, então não existe uma fiscalização. Diferente se você está em Portugal e quer ir para o Reino Unido. Então, se você foi brasileiro, viajou para Portugal e quer ir para o Reino Unido, lá no Reino Unido você vai ter que passar por uma fiscalização própria. Mas uma vez que você entrou no espaço Schengen de livre circulação, você não precisa mais apresentar documentos, tá? Lembrando que um cidadão da União Europeia, ele pode ir para o Reino Unido. A diferença é que ele vai ter que apresentar um documento simples ali, o seu passaporte, ok. Então esse espaço, né, é para criar ali uma integração. Então é muito importante a gente fazer essa diferenciação, porque gera confusão em muita gente. Mas calma que nós estamos então em 85 ainda no mercado comum europeu, tá bom? Thaís, e quando que a Inglaterra vai entrar para esse grupinho, hein? Achei que ela entraria de cara, porque entrou França, Itália, Alemanha, lá atrás no SECA, e a Inglaterra não teve interesse? Vem comigo ver isso aí, ó. Vamos passar aqui para nossa linha do tempo. Estamos aqui então saindo de 57 e entrando em 73. Vamos lá, entender o que aconteceu então. O Reino Unido entra na Comunidade Econômica Europeia. Mas poxa, seria muito interessante se a gente tivesse uma ajuda da história nesse momento. É o que eu vou fazer agora. E aí, que história é essa, Eduzinho? Nos ajuda nesse momento. Para entender essa saída atual do Reino Unido da União Europeia, a gente vai ter que voltar no passado e entender como eles entram na União Europeia, não é? Para isso, vamos voltar para o pós-Segunda Guerra Mundial, lá para a década de 40, no final da década de 40 e início da década de 50. O que existia no Reino Unido em termos de partido político? Havia só dois partidos, que eu quero que você compreenda agora. Um partido era mais de direita, um partido que achava que não era dever do Estado interferir muito nas ações econômicas, um partido que acredita mais nessa ideia de livre mercado, que era o Partido Conservador. E havia um outro partido, um partido chamado de Partido Trabalhista, que era um partido mais de esquerda, um partido que achava que era sim dever do Estado interferir mais nas ações econômicas para beneficiar a vida dos trabalhadores mais pobres. Era um partido que tinha muita base nos sindicatos trabalhistas britânicos. Então havia essa polarização aí. Indo pela lógica, meus caros, qual partido você acha que vai ter mais interesse em fazer ações de mercado livre com a Europa? Indo pela lógica, o partido de direita, um partido que acredita mais nessa ideia de liberdades econômicas. Muito bem. Então, vamos agora entender quando surge a base do que vai ser a União Europeia. A base do que vai ser a União Europeia, ela surge em 1957. Feita a Comunidade Econômica Europeia, a sigla é CEE, a partir de 57, pela Itália, Alemanha Ocidental, França, Bélgica, Holanda, o Benelux, né, Luxemburgo, surge aí a CEE. O Reino Unido não estava no início da CEE, porque o Reino Unido não tinha interesses econômicos nesse bloco a priori, achava que não era interessante economicamente na década de 50. Mas na década de 60, o Reino Unido muda de ideia e começa a achar que seria interessante entrar na CEE. Por que o Reino Unido começa a achar isso? Bom, porque os países que entraram na CEE começaram a ter um crescimento econômico muito mais avançado, enquanto o Reino Unido estava mais estagnado. Por isso, os conservadores do Reino Unido começam a achar que entrar na CEE seria muito interessante. Entre eles, meus caros, o primeiro-ministro da época, na década de 60, a partir daí de 61, 62, começa a tentar entrar na CEE. Não dá certo. Em 1963, o presidente da França, Charles de Gaulle, não deixa o Reino Unido entrar na Comunidade Econômica Europeia, dizendo que o Reino Unido era muito próximo aos Estados Unidos, isso poderia interferir na Europa de uma maneira não significativa. Em 67, por sua vez, de novo, o Reino Unido não consegue entrar na CEE, tem uma segunda recusa do Charles de Gaulle. O Reino Unido só consegue entrar na CEE em 1973, no governo de Edward Heath, um conservador, que era o primeiro-ministro britânico, e a partir do momento em que na França Charles de Gaulle não era mais o presidente. Então, em 73, parabéns, Reino Unido entrou na CEE. Junto com alguns outros países, ele foi aceito. A partir daí, existe um problema. O Reino Unido entrou na CEE ligado ao Partido Conservador, ao primeiro-ministro Edward Heath. Só que depois do Edward Heath, entrou um primeiro-ministro na Inglaterra
trabalhista, de esquerda, que era o Harold Wilson. O que o Harold Wilson acabou propondo? Como muitos trabalhistas e muitos setores de esquerda achavam perigoso a entrada na CE, achavam que isso poderia ser prejudicial aos empregos, aos trabalhadores do Reino Unido, ele propôs fazer um plebiscito para a população, para perguntar se a população achava que o Reino Unido deveria ou não ficar dentro da Comunidade Econômica Europeia. Olha que interessante, um plebiscito em 75 foi feito, assim como um plebiscito vai ser feito para saber hoje, né, atualmente, que aconteceu aí nos últimos anos, se o Reino Unido deveria ou não sair da União Europeia. Pasmem, meus caros, esse plebiscito feito em 1975 teve um amplo apoio dos conservadores na época. Uma das grandes representantes conservadoras era uma mulher, chamada Margaret Thatcher, e em 75 o plebiscito teve como resultado 67,2% de sim! Nós, britânicos, nós do Reino Unido, deveríamos continuar aliados à Comunidade Econômica Europeia num governo trabalhista, num governo de centro-esquerda. Muito bem, a partir daí é simples. O Reino Unido entra na CE, entra na Comunidade Econômica Europeia, e agora a gente vai dar um saltinho no tempo, vamos para 1979. Em 79, os conservadores voltam ao poder com a famosíssima primeira-ministra Margaret Thatcher. E a Thatcher está inserida naquele contexto que a gente chama de contexto do neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Ela acha cada vez mais que tem que ter desregulamentação de mercado, que o Estado não deve interferir muito nas ações econômicas. Ela era muito contrária aos sindicatos, ela era muito contra as esquerdas britânicas da época. Então ela começa a tentar acabar com lei trabalhista. Ela era muito radical nesse aspecto, em termos de liberalização de mercado e tudo mais. E a Thatcher representa, aliás, o neoliberalismo, né, nessa época do mundo. Bom, até então, a Thatcher era favorável ao mercado comum europeu, à CE, a tudo que tinha sido feito. Mas olha que interessante, a Thatcher começa a mudar de ideia. Lá em 1986, sim, a Thatcher ela vai ficar muito tempo no poder, ela fica de 79 até 1990 no poder. Em 1986, foi feito o Ato Único Europeu. O que era o Ato Único Europeu? Foi uma ação da CE que começava a falar sobre algumas regras, padrões para os países que participavam da Comunidade Econômica Europeia, como, por exemplo, leis trabalhistas, tanto para a Europa e, portanto, também para os participantes, né, do CE. Isso inclui o Reino Unido. A Thatcher não gostou, porque falava sobre dar direitos trabalhistas de uma maneira assim ampla para a Europa, melhorar condições trabalhistas e, além disso, colocava algumas outras regras de legislações para comércio que começou a desagradar a Thatcher. Então a Thatcher, que por muito tempo foi favorável, mudou de ideia. Isso ficou bastante claro 2 anos depois, em 1988, num discurso que ela fez em Bruges. Esse discurso de Bruges é muito famoso como a mudança de paradigma da Thatcher. A Thatcher começa a mostrar uma visão contra a CE. Por quê? Porque ela começa a achar que essas regras poderiam minar a autonomia de comércio que existia dentro do Reino Unido. Essas imposições trabalhistas poderiam ser ruins para o comércio dentro do Reino Unido. Então ela começa a mostrar um discurso cada vez mais contra a Comunidade Econômica Europeia. Em 1990, a Thatcher caiu. Ela deixou de ser a primeira-ministra e, ao que tudo indica, isso tem muito a ver com as suas posições cada vez mais contrárias à Comunidade Econômica Europeia. A Thatcher é muito famosa, você deve saber por quê, e repare que ela teve uma mudança de perspectiva. Para fechar, lembra que eu falei que no começo da aula o Partido Conservador vai ser mais pró-CE do que o Partido Trabalhista? Agora as coisas se invertem. Uma boa parte do Partido Conservador, a partir da Thatcher, uma parte considerável, começa gradualmente a ser o que a gente chama de eurocético, contra essa união do Reino Unido com a Europa e com esse mercado como europeu e com tudo que vai ser feito na década de 90, e o Partido Trabalhista começa a ser um pouco mais neutro em relação a isso. Em alguns pontos ele até apoia algumas medidas da União Europeia no futuro. Beleza? Eu espero que esse panorama te ajude. Feita a explicação então maravilhosa do Edu sobre esse papel da Inglaterra, né, do Reino Unido, na verdade, na União Europeia, eu quero ler para você uma frase que representa muito bem essa ideia de euroceticismo.
Eu li muito para conseguir entender um pouco dessa relação e muitos historiadores, até economistas que estudam esse processo do Reino Unido na União Europeia, que estudam, né, a União Europeia, que, galera, é o bloco de maior integração do mundo, vão dizer que o Reino Unido nunca esteve realmente presente nesse casamento, sabe? Era uma relação que um dos companheiros ali era bem ausente. Porque, vamos lá, teve o euro, dando spoiler, né? O euro vai acontecer só ali na década de 90, vai ser uma moeda física só em 2002. O Reino Unido não quis. Ele permanece com o uso da Libra. Teve também essa ideia do espaço Schengen, que a gente já conversou, o Reino Unido também não quis participar. Então assim, ele estava no grupo, mas não estava no grupo. O que mais atraía o Reino Unido era a ideia do mercado comum e a facilidade para as trocas econômicas. Olha essa frase. Você tem de saber que se tivermos de escolher entre a Europa e o mar aberto, sempre escolheremos o mar aberto. Quem será que falou isso? Winston Churchill, já citado ali na parte histórica, considerado um herói para alguns britânicos, e ele disse essa frase pro general francês Charles de Gaulle, não sei se eu estou pronunciando certo, o Du pronunciou lindamente, em 44. Então olha só como isso complementa a fala que o Du acabou de citar para vocês. Então vamos começar a treta um pouco mais atual, tá bom? 1992, Tratado de Maastricht, nasce a União Europeia, uma união monetária, o ápice de integração dos blocos econômicos. O que é uma união monetária, né? Uma união monetária é o ápice de todos os níveis de um bloco econômico. Dentro de uma união monetária você tem uma zona de livre comércio, uma união aduaneira, um mercado comum e uma moeda única, tá? Essa foi a grande novidade para o mundo inteiro. A União Europeia até hoje é o bloco com o maior nível de integração. Bom, quais foram as novidades? Tratado de Maastricht em 92, União Europeia passa a existir oficialmente em 93. É criada então a chamada Zona do Euro. Também não significa que todos os países precisam aderir ao euro, tá? São 19 países que formam a chamada Zona do Euro e usam o euro como moeda única. Alguns países não quiseram, entre eles a Inglaterra, que continua com a Libra, nós temos a Croácia, a Dinamarca, que continua com a coroa dinamarquesa, entre outros países, tudo bem? Lembrando que o euro em 93 ali, ele é apenas uma moeda escritural para transações econômicas. O euro como moeda física só será possível no ano de 2002, tá bom? Para você que achava que o euro é uma moeda muito antiga, não, ele é de 2002, a moeda física como você conhece. Chegamos então na fase atual. Vamos entender por que surgiu esse movimento, né? Se a Inglaterra estava tão bem ali na União Europeia, ou não, né? Será que ela nunca esteve presente nesse casamento, né? Como que vai ser esse processo de divórcio? Nós precisamos então chegar na fase mais atual, que na verdade não é tão atual assim, que é 2010. Deixa eu te apresentar esse cara que tá aparecendo aqui, cadê? No cantinho da minha tela. Esse aqui é o David Cameron. Ele foi o primeiro-ministro eleito em 2010, depois, um cara conservador, então do Partido Conservador, depois de 13 anos de um primeiro-ministro trabalhista, tá? Então foram 13 anos de um governo trabalhista e agora a entrada de um conservador. Os conservadores terão algumas críticas, né? Eles são chamados de eurocéticos, então eles não acreditam verdadeiramente nesse papel ali da União Europeia para o Reino Unido. Lembrando de novo na fala do Du, que isso veio desde lá da Thatcher, né? Essa desconfiança quanto à União Europeia. Bom, o cara assumiu o Reino Unido num cenário complicado no mundo inteiro. 2010, qual que era o cenário? Crise da zona do euro, que começou lá em 2008, com toda a relação da bolha imobiliária. A questão da imigração, por quê? No ano de 2004, nós tivemos a entrada de vários países na União Europeia, incluindo países do leste europeu. Eu tô falando ali de Romênia, República Tcheca, Estônia, Letônia, Lituânia, né? Toda essa galera do leste europeu. Então começa um processo de muita imigração. E na época, em 2004, quando você tem a entrada desses países, o Reino Unido apoia e ele abre de cara as suas fronteiras para esses países. Lembrando que os países têm esse período de adaptação, né, para a entrada de novos membros da União Europeia e para essa livre circulação. O Reino Unido não se opôs. Pelo contrário, falou, quer vir? Podem vir, galera, vem imigrantes do leste europeu. E esses imigrantes, grava isso, eles têm um papel fundamental
fundamental em toda essa questão da imigração para a mão de obra no Reino Unido. Então, quando você pensa no cenário agrícola, nas grandes cidades como Londres, em bares, restaurantes, você tem muita mão de obra que veio do leste europeu, né? Que veio do continente, principalmente do leste europeu. Mas nem todo mundo gosta disso. Principalmente a população ali, mais do interior, começou a ver esses imigrantes como o quê? Um sentimento xenofóbico, né? Começou a ver esses imigrantes como invasores, e aí começa a nascer esse sentimento desconfortável com os imigrantes. Um outro fato que ajudou também, né? Os atentados na França, como aquele de 2015, que vai, né, pressionar muito o governo pro Brexit, né? Futuramente, nós estamos em 2010 ainda, tá? Não se perde. Que foi ali em Paris, não sei se você se lembra, se não, para aí o vídeo e vai dar uma olhada nos atentados de Paris. Vou colocar ali algumas fotos, né, aqui nesse cantinho da tela para você observar depois. Portanto, ele vai assumir exatamente um cenário de eurocéticos. E ele também era um eurocético, tá? Mas não do nível de quero sair da União Europeia. O David Cameron, ele era a favor, galera, de uma reforma da União Europeia, não de uma saída do Reino Unido dela. Mas ele vai, né, se eleger, ele vai entrar no governo com esse discurso de que os britânicos precisam ser ouvidos, é necessário dar ouvido para a opinião dos britânicos. Então ele vai prometer, lá em 2013, um plebiscito, um tipo de votação popular, de consulta popular. Lembra que já teve essa consulta lá atrás, na aula do Du, para conseguir entender se os britânicos querem ou não continuar na União Europeia, tá? É isso que vai acontecer. Então vamos lá. Passando então, avançando na nossa linha do tempo. Estamos agora em 2015. No ano de 2015, então, frente a todo esse contexto, o Partido Conservador, até então muito forte na Câmara dos Comuns, vai lançar um manifesto que pedia que pedia um plebiscito para consulta popular, para entender se o Reino Unido deveria ou não permanecer na União Europeia. Então, se você quiser uma data do início do processo do Brexit, nós podemos dar o ano de 2015, quando é entregue de forma oficial para o Conselho Europeu a ideia de que o Reino Unido vai votar para saber a opinião popular quanto a isso, tá bom? Vamos para o nosso próximo ano, 2016. No ano de 2016, então, é feito o tão esperado plebiscito. Pausa. Antes que você comece a se questionar, plebiscito? Mas, Thaís, eu escutei muita gente falando referendo. Qual é a diferença? Bom, seria interessante fazer um tá explicado sobre isso, né? Mas, por enquanto, deixa eu te dar uma dica. No Brasil, esses dois termos têm diferença. No Reino Unido, nem tanto, tá? Quando você olha para o Reino Unido, né, a mídia brasileira teve muita dificuldade para traduzir, porque eles não fazem tanta diferença. Então eu vou explicar para você para o Brasil. Por que eu estou usando plebiscito? Porque para o brasileiro, o que aconteceu na Inglaterra foi um plebiscito. Referendo vem da palavra refere, né, que é de rever. O referendo acontece quando a norma já foi debatida no governo e ela é levada para a população referendar, ou seja, rever se ela aceita ou não, mas a norma já foi pensada. Um plebiscito, como o nome já diz, ele consulta a plebe, o povão. Eu lembro sempre do filme Barbie, a princesa e a plebeia. Consulta o povo para perguntar se o povo quer ou não aquilo para depois ser levado e feito na forma de uma norma, tá? Então é muito comum você ler por aí, o referendo, o Brexit foi o referendo, mas oficialmente, de acordo com as normas jurídicas do Brasil, foi um plebiscito, mas lá eles chamam de referendo, então não tem problema, tá? Tô só esclarecendo isso para você. Então foi feita a grande pergunta bombástica. No dia 23/6/2016, a pergunta: o Reino Unido deve permanecer na União Europeia? A população foi para as ruas. Foi acirrado, galera. 48,2% votaram sim, deve permanecer, enquanto 51,8% votaram não. Ela deve, né, o Reino Unido deve deixar a União Europeia. Muito importante esse debate. Quais são os desdobramentos, né, dessa decisão? Mas, na verdade, quem votou? Acho que essa é uma pergunta que você deve estar fazendo aí da sua casa. O sim, né, que deve continuar na União Europeia,
ganhou na capital da Inglaterra, então ganhou em Londres, ganhou na Escócia e ganhou também na Irlanda do Norte. O resto da Inglaterra, né, o restante da Inglaterra e na região do país de Gales, o não ganhou. É muito interessante você pensar que o próprio governo não esperava por isso. O governo sugeriu, né, essa votação por pressão popular, mas ele achava que a população ia querer continuar na União Europeia. O David Cameron caiu numa armadilha que ele mesmo criou. Lá em 2015, em uma das reuniões ali do Conselho Europeu, ele chegou a dizer, né, sobre a necessidade de uma União Europeia reformada. Ele tinha alguns pedidos sobre isso. E aí, meio que para fazer o quê? Aquele charme de União Europeia, se você não seguir ali a minha sugestão de reforma, a Inglaterra, que é a segunda economia da União Europeia, ela vai deixar, né, a Inglaterra não, o Reino Unido, né, que é a segunda economia da União Europeia, vai deixar o bloco. Só que aí ele foi surpreendido. Ele mesmo não era a favor do Brexit. Eu peguei um discurso dele e trouxe aqui na íntegra para você a fala dele. Ele diz assim, ó: a posição do governo é de recomendar que o Reino Unido continue numa União Europeia reformada. Então, o próprio David Cameron não era a favor do Brexit. Ele não esperava que a população votaria não. Thais, então o que explica esse sentimento de não? Não sou especialista nisso, né? Então não posso afirmar, mas pela leitura das análises que nós temos, é que é muito recente, né, esse processo. Então ali alguns especialistas começam a fazer algumas análises e uma das falas mais bem colocadas é esse sentimento anti-europeu, seja pela crise de 2008 que abalou ali, o quanto que a União Europeia acaba tendo que lidar com essa crise, o quanto os países são diferentes, ou através, né, dessa questão também dos imigrantes, relacionado a um sentimento até que xenofóbico. Então é complicado, mas esse é o cenário que nós temos para você compreender. Vamos falar um pouquinho sobre as consequências logo depois dessa votação. Lembra do David Cameron? Ele renuncia. Sim, o cara que sugeriu o plebiscito vai renunciar, porque ele não acreditava que ia dar na saída, né? Ele sugeriu o plebiscito porque ele sabia que o povo precisava ser ouvido, né? Dar voz aos britânicos, mas ele não esperava por isso. Então, no dia 13/7, galera, ainda estamos ali, né, no ano de 2016, Theresa May, sua sucessora, é colocada como primeira-ministra, né, a segunda mulher depois de Margaret Thatcher no governo, né? Nós temos a Thatcher como a primeira mulher, depois a Theresa May. No dia 31/11, você não é obrigada a saber essas datas, eu tô construindo o processo com você, a alta corte britânica fica decidida, né, ela decide que a partir de agora qualquer consulta sobre o Brexit tem que passar para o parlamento. Então, mas a Theresa May vai ter algum probleminha ali com essa questão do parlamento. Opa, vamos lá? Agora a gente vai seguindo ano por ano. 2017, oficialmente o início do pedido do divórcio. Até agora o divórcio era só ameaça. Era assim, olha, se você não mudar, eu vou embora. Agora foi. Agora a gente vai avisar que foi pedido o divórcio. Estamos ali em 2017, no dia 29/3, quando Theresa May dá início à chamada contagem regressiva para o Brexit, né, de 2 anos. Ela vai pedir o chamado artigo 51, previsto no Tratado de Lisboa, lá de 2007, que você já viu comigo, e ela vai informar o Conselho Europeu a intenção do Reino Unido em sair da União Europeia, tá? Só que eu vou ter que te dar um pequeno spoiler. Tá vendo essa ideia de 2 anos? Não rolou não, porque teria que sair então no dia 29/3 de 2019, né? Mas esse divórcio só será concluído no dia 31 de janeiro de 2020. Nenhum divórcio é fácil e esse aqui também não foi. Vamos entender quais são os problemas da Theresa May. Bom, a Theresa May ela vai convocar novas eleições para 2017 numa forma de tentar a maioria no parlamento, porque ela não tinha maioria no parlamento. Só que os conservadores perderam a maioria do parlamento na Câmara dos Comuns e a Theresa May vai se ver no meio de uma grande oposição, o que vai dificultar o acordo do Brexit avançar, tá? Eu acho que todo mundo sabe o que significa Brexit, né? Tô falando aqui e não esclareci. É Britain Exit, né? A saída dos britânicos da União Europeia. Então vamos agora para o ano de 2018. O grande impasse agora, né, para esse divórcio sair, é o parlamento. No dia 25/11, acompanhei na tela, a União Europeia consegue então ter um acordo com
o Reino Unido, né? Ela consegue fazer esse acordo de saída, o chamado acordo de retirada, tá? Você vai escutar bastante isso, ou acordo de saída. A grande questão é que esse acordo não agradou todo mundo. É aí então que nós teremos os parlamentares, né? Entre eles os próprios conservadores, com uma postura muito dura. No dia 4/12, os parlamentares votaram e concluíram que o governo está deixando o parlamento em segundo plano quanto ao Brexit, né? Então eles vão começar a ameaçar esse governo, querendo ali fazer parte, né? Querendo integrar melhor essa região. No dia 10/12, a Theresa May então decide adiar a votação do seu acordo no parlamento, já que agora fica decidido que vai ter que passar pelo parlamento para o acordo com a União Europeia ser firmado. Ela decide adiar porque ela sabe que ela não tem a maioria na Câmara dos Comuns, ela precisa de um pouco mais de tempo para articular entre conservadores, entre oposição, entre União Europeia. Só que começa protesto de tudo quanto é lado. Alguns parlamentares galeses, né, do país de Gales, vão fazer uma sugestão de um encaminhamento de uma moção de não confiança. O Reino Unido não tem um impeachment, mas ele tem essa espécie de encaminhamento de uma não confiança. Significa de que nós não confiamos em você, primeiro-ministro, no caso, primeira-ministra, né? Então ali gera uma situação quase de constrangimento para o líder e ele acaba renunciando. Spoiler de novo, foi isso que aconteceu. O líder da oposição do Partido Trabalhista também disse que o governo nas mãos de Theresa May está virando o quê? Uma grande desordem. Olha o cenário. Vamos para 2019? Ano passado, hein? Foi isso que você acompanhou e não entendeu nada. Dia 15/3, nós temos uma votação e o parlamento rejeita o acordo da Theresa May. Nós temos 432 votos contra o acordo, que é o acordo de saída, de retirada entre União Europeia e Reino Unido. 202 aceitaram. Frente a esse cenário, Theresa May vai renunciar. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas por que a galera não quer o acordo, né? O que tem de errado nesse acordo? Bom, algumas coisas. O acordo de Theresa May ele tinha alguns pontos de extremo debate. Entre eles, né, a ideia de backstop, que eu vou depois trabalhar com vocês mais pra frente, tá? Trouxe então aqui algumas coisas importantes pra gente entender por que os conservadores são contra. Primeira coisa é porque tem um custo, tá? Para sair da União Europeia. 39 bilhões, ou milhões, preciso conferir, vai aparecer aí, de libras, tá? É um acordo e além disso, né, eles também teriam que ser a favor de um acordo com a Irlanda, para não prejudicar as diretrizes do Acordo de Belfast, da livre circulação entre República da Irlanda e Irlanda do Norte, que já deu guerra pra caramba, entre eles um episódio do Domingo Sangrento da música do U2. Fica aqui a sugestão pra você, tá bom? Mas essa é uma outra história que se você comentar aqui, a gente depois produz um vídeo pra você, tá bom? Uma outra questão também, eles diziam que esse acordo da Theresa May com a União Europeia, ele deixava de lado o interesse nacional e dava muito espaço para que a União Europeia colocasse a sua forma de finalizar esse processo, tá? Ela teria que passar por um processo de transição sem a possibilidade do veto, então o tempo que a União Europeia falasse que era transição, o Reino Unido teria que concordar, e aí os parlamentares vão dizer que isso não era certo, porque isso vai ferir toda essa relação nacional de escolha, né? Então olha a situação da Theresa May. Em maio, a Theresa May vai renunciar, então, frente a toda essa pressão. Quem assume? Boris Johnson, esse moço simpático que tá aparecendo aqui do lado pra você, tá? O Boris Johnson, alguns vão dizer que ele é a cara do Brexit. Ele se afastou por algumas divergências com a própria Theresa May, com o próprio grupo dos conservadores, mas ele vai assumir no dia 24/7. Ele é eleito, então, primeiro-ministro. E ele é conhecido pela sua fala muito pontual quanto a esse processo, né? Faça ou morra. Então não tem escolha. Com ele o processo do divórcio ia sair. Não importam as consequências. Em setembro é colocada uma lei que na prática impede um Brexit sem acordo. Como assim? Porque o Boris Johnson, né, eu chamei ele de BJ aqui na nossa aula, ele queria fazer acordo, ele queria na verdade finalizar o divórcio com ou sem acordo. Então sendo chamado Brexit duro ou um Brexit mais leve, para ele não importava. Só que aí os próprios parlamentares, com medo das consequências, vão votar numa moção que impede um Brexit sem acordo, ou seja, ele vai ter que fazer um acordo então. Olha que confusão. No dia 24/9, a Suprema Corte então decide que uma medida que o Boris Johnson fez, porque ele estava perdendo,
dentro do cenário da Câmara dos Comuns, ele começou a vivenciar uma rebelião de vários parlamentares conservadores que não concordavam com a posição dele quanto ao projeto do Brexit, né? Porque ele pegou o mesmo projeto da Theresa May, né, do acordo de retirada, e fez algumas pequenas modificações, mas os parlamentares ainda não concordavam. Qual foi a ideia dele? Bom, vou fechar o parlamento. E aí ele fechou o parlamento dia 12/9, então de 12 de setembro até 14 de outubro, praticamente véspera para decidir sobre o Brexit. A Suprema Corte decide que foi ilegal, e aí nesse cenário maluco do primeiro-ministro que fechou o parlamento, no dia 19/10 fica decidido de uma vez por todas, então, que nós teremos um novo prazo. Agora, então, o Brexit terá que ser decidido até dia 31 de janeiro de 2020. Mas como que ele vai ser decidido se o Boris Johnson não tinha maioria no parlamento? Eu podia fazer uma outra eleição, né? Pra daí conseguir a maioria no parlamento. Foi isso que ele fez. Ele consegue a aprovação do parlamento para antecipar as eleições legislativas, aquela que o povo vai votar. A eleição né, deveria acontecer só no dia 12/12 de 2022, mas ela aconteceu no dia 12/12 de 2019. O povo foi para as ruas e votou. Galera, e votou bem, viu? Bem para os conservadores. Nós tivemos ali uma vitória dos conservadores que ganharam 365 cadeiras das 650 cadeiras do parlamento. Portanto, agora ele tinha a maioria. O que significa? Tendo a maioria, então, eles vão conseguir aprovar o seu acordo, mesmo que uma parte dos parlamentares não concordem com algumas questões desse acordo. Beleza, foi aceito então o acordo de retirada. É então no dia 20 de dezembro de 2019, que até que enfim é votado. Olha só, o acordo de retirada é aprovado no parlamento com 358 votos a favor e 234 votos contra. Então, peraí, Thaís. Até que enfim, então, o Reino Unido saiu da União Europeia? Sim. Vamos ver? Olha só, chegamos em 2020. No dia 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido deixa a União Europeia. A União Europeia agora, então, é um bloco econômico de 27 países, não mais 28 membros. Mas peraí, então o divórcio foi assim? Cada um na sua e acabou? Não, a gente precisa de um momento de transição, né? Tem algumas coisas que você deixou aqui na minha casa, né? Nós temos alguns bens para dividir ainda, então é isso que nós chamamos de período de transição. E agora? Nós temos transição até o final desse ano, 31/12 de 2020, mas nós temos alguns pontos para debater aí que talvez vai gerar uma polêmica, não sei o que vai acontecer. Temos a questão das Irlandas, que eu vou explicar para vocês, a questão da Escócia e, lógico, o mundo inteiro foi assolado pelo Covid-19, então ninguém mais vai falar sobre Brexit agora, né? A intenção é debater sobre a relação da saúde na Europa. Então esse processo ele está parado por um momento, né? Todo o processo de desenvolvimento das consequências da adaptação do Reino Unido frente aos novos acordos comerciais com a União Europeia, porque é lógico que ele vai estabelecer algum acordo, né? Nós não sabemos qual, mas esse debate está parado devido ao Covid. Vou sair dessa tela e agora eu quero conversar com vocês para finalizar o nosso raciocínio. Divórcio feito então, né? Depois dessa linha do tempo que sai de 1944 e avança até 2020, você precisa entender quais são as consequências desse divórcio. Nós estamos então vivendo um período de transição que vai, né? São 11 meses, de 31 de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020. E nesse um ano, o Reino Unido deverá debater com a União Europeia um possível acordo para continuar o quê? Estabelecendo uma relação econômica? Não se sabe. Então a ideia agora é vivenciar essa realidade. Quais são os impasses nessa história toda, tá? Primeiro impasse que está atrasando esse debate é a questão do Covid-19, porque é lógico, galera, que em plena pandemia mundial não vai se debater, né? Você não tem as reuniões do parlamento, esse processo do Brexit fica para um segundo momento. Agora o grande debate é essa relação da pandemia. Esse é o primeiro motivo, tá? Vai aparecer aqui para você na tela algumas notícias, né? Aqui agora, do final de março, falando sobre essa relação do Brexit, né? Adoro isso. Dá uma olhada que vai aparecer aqui.
Dá uma olhada que vai aparecer aqui as notícias para você. Fechou? Então, primeiro motivo. Motivo 2, a relação entre as Irlandas. Nós temos então na Ilha da Irlanda, a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. Estagiário, eu mesma, projeta aqui para mim o mapa, por gentileza, como você pode observar. Então nós temos duas Irlandas, tá? Que brigaram muito no decorrer da aula, até citei para vocês, né, a questão da música do U2, Sunday Bloody Sunday, que é um dos episódios do Domingo Sangrento, que foi ali um conflito na Irlanda do Norte relacionado a católicos, protestantes, história para uma outra aula. Bom, mas foi feito um acordo chamado Acordo de Belfast, né, de Belfast na verdade. O Acordo de Belfast foi muito importante para poder gerar uma situação ali de paz na fronteira. Agora as pessoas podem circular da Irlanda para a Irlanda do Norte, já que faz parte ali da União Europeia, ok? Beleza, qual é o medo? O medo é que agora a Irlanda do Norte não pertence mais à União Europeia, mas a Irlanda continua pertencendo à República da Irlanda, né, à União Europeia. Então e agora, o que vai acontecer? A maioria dos parlamentares tinha muito medo disso, de tirar a fronteira, né, e gerar de novo, tirar na verdade a ausência da fronteira e gerar de novo esse desconforto do debate no conflito entre as Irlandas, e ao mesmo tempo tinha quem pensava que se a gente também deixar do jeito que tá, o nosso divórcio não vai ser real. Então muitos parlamentares, a maioria que foi contra a Theresa May, lembra que eu te falei do backstop, né? Essa ideia de barrar ou não essa livre circulação entre as Irlandas. A Theresa May era a favor de deixa as Irlandas de fora, vamos trabalhar com o resto da Europa de um jeito e a relação entre as Irlandas continua a mesma. Mas peraí, então se for assim, eu continuo então tendo relação com a União Europeia? Então tinha aqueles que acreditavam num divórcio mais duro, que não tinha que ter esse tipo de relação ainda, tá? E existem aqueles que acham que não, tem que tomar cuidado, porque se a gente colocar uma fronteira vai ser perigoso. Como que ficou então o acordo de saída do Boris Johnson? É um acordo, como eu já disse, desenhado pela Theresa May, só que algumas adaptações, entre elas essa relação do backstop. O que vai acontecer agora? Não existe uma fronteira física em si, mas uma fronteira aduaneira lá nos portos para taxar produtos, por exemplo. É uma confusão, vou te explicar mais ou menos aqui, ó. Um produto que vem do Reino Unido para a Irlanda do Norte, para poder ter esse controle, né, se lá da Irlanda do Norte ele vai entrar para a República da Irlanda, ele deverá ser taxado. Mas Thaís, a Irlanda do Norte não tem taxa porque ela faz parte do Reino Unido. Calma. Se o produto ficar na Irlanda do Norte, essa empresa que pagou o imposto vai ser restituída. Olha que confusão. Agora, se o produto sair da Irlanda do Norte e migrar, né, e for ali levado, transportado para a República da Irlanda, e aí a taxa já foi paga. Então a taxa vai ser paga lá no porto, para evitar essa relação de que vai ficar na Irlanda do Norte ou vai para a Irlanda. Deu para você entender, né? Momento loucura aqui, confusão, mas esse é um dos pontos importantes, tá? Então vai ter sim uma fronteira aduaneira para produtos. Nesse período de transição, a relação de entrada e circulação de pessoas continua a mesma. Todos esses pequenos detalhes serão decididos agora, né? Deveriam ser decididos nesse ano, no período de transição, beleza? Um outro ponto para debater, os imigrantes. Um exemplo dessa relação da imigração, muito importante que ninguém te fala, é também não só que existem imigrantes do leste europeu no Reino Unido, mas também nós temos britânicos espalhados pela União Europeia. Entre esses imigrantes, nós temos uma quantidade bem destacada, são 250 mil habitantes britânicos, a maior comunidade, vivendo na Espanha. Principalmente ali a população acima de 65 anos, então são aposentados que buscam ali, por exemplo, um clima mais ameno, um custo de vida mais baixo. Então essas pessoas têm esse ano para pedir ali o visto, né, de permanência. No Reino Unido, eles estão planejando um sistema de imigração que vai funcionar através de pontos. O discurso é: chega de mão de obra não qualificada vindo do leste europeu, mas sim agora um sistema de pontos que vai filtrar quem entra aqui. É um sistema de pontos que eu não vou detalhar aqui, mas que você precisa no mínimo, né, ter um emprego qualificado, né, então você tem que ser qualificado, falar o inglês, se você for trazido então para uma empresa melhor ainda, então você vai acumulando pontos, tá? E isso te dá uma categoria para poder entrar.
Se esses pontos já valessem, né, mais da metade dos imigrantes do Reino Unido não poderiam estar ali. Só que aí tem um debate muito grande, como que vai ficar a questão das lavouras, né? Porque anualmente nós temos muita gente que vai até o Reino Unido em forma de trabalho temporário, então como que vai ficar esse tipo de coisa? É aquela coisa de ensinar atualidades, né? A gente está tentando entender ainda essa relação, mas de novo o debate parou. E um outro ponto é a Escócia, coisa que ninguém te fala sobre a Escócia. A Escócia, no ano de 2014, fez também um referendo para, né, um plebiscito, um referendo, para ver se deixaria ou não o Reino Unido. Sim, a Escócia tem intenção de deixar o Reino Unido. Na época, foi antes do Brexit, né? Nós tivemos 55% da população dizendo não, nós devemos continuar no Reino Unido, a gente não deve sair, que são chamados unicionistas. Hoje, com as consequências do Brexit, acredita-se que a população votaria para deixar o Reino Unido e essa votação não está tão distante de acontecer. Lembrando que a Escócia foi uma das regiões do Reino Unido que votou o quê? Contra a saída da União Europeia. Eles queriam permanecer. Por que eles queriam permanecer? Porque é muito fácil conseguir, muito mais fácil, né, nesse processo, conseguir a independência do Reino Unido estando na União Europeia com esse apoio do que isolado. Só que a pergunta é, mas se ela saísse do Reino Unido, seria um outro país, separado, e teria que pedir o quê? Uma entrada para a União Europeia, porque não é simplesmente assim, sabe, você estava no grupinho, você continua aqui. Existe uma lista de países que gostariam de entrar para a União Europeia. Então, como, né, esse debate pode ser feito? Essa foi a nossa aula lotada de informação, né? A gente tenta sempre produzir as aulas para vocês ali como se fosse uma hora aula mesmo, então em torno de 50 minutos. Às vezes a gente se empolga, falando em empolgação, aproveito para deixar o convite para que depois que você assistiu essa nossa aula sobre o divórcio do Reino Unido da União Europeia, vai lá no nosso canal, né, ali nos vídeos, e assiste o vídeo também sobre peste bubônica. É um vídeo longo, mas 1 hora é teoria e 1 hora de debate interdisciplinar com biologia. É isso, meus queridos. Muitíssimo obrigada. Até o próximo vídeo. Não esquece de curtir e comentar se você gostaria de alguma aula interdisciplinar ou se você teve alguma conclusão ali sobre esse conteúdo. É isso. Até mais.